Eu perdi meu pai em 2010, desencadeei toque. E o que me fez a sair disso, óbvio, né? Tratamento, tudo, com psicólogo, psiquiatra, mas a atividade física me fez muita diferença nisso. Eu tava falando, tem dias que eu tô com zero vontade de ir pra academia. Mas aí quando eu paro e eu penso nos benefícios, e eu penso assim, peraí, se eu perder pra minha preguiça dentro do meu negócio, como que eu vou ganhar alguma coisa? Só dê o primeiro passo e ver o que isso pode te transformar, mas é aí que tá. Não é semana que vem, não é no mês que vem, não é no próximo mês, é no longo prazo. Eu perdi meus pais em 2017, perdi meus pais, os dois dentro de 6 meses. Fui diagnosticada com câncer, tive depressão profunda. Um dos fatores que me fizeram procurar atividade física foi a questão da depressão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do YouCast. Aqui a gente acredita que o exercício físico é muito mais do que treino. É saúde, é transformação, é estilo de vida, é performance, tanto dentro e fora da academia. E hoje o bate-papo vai ser muito especial, porque a gente trouxe duas convidadas que são referências no que elas fazem e elas vão contar um pouquinho para vocês como o exercício físico pode impactar na sua carreira, na sua vida pessoal e profissional e também até nas finanças, né, Raquel? Eu vou começar apresentando uma delas aqui, Eron. Ela é mentora de empresárias, ela já atendeu clientes em mais de 17 estados brasileiros, tudo isso, e em 5 países. É fundadora da Aurum, Escola de Inteligência Empreendedora. Eu sei que é uma novidade isso. Ela é psicóloga, é especialista em marketing e neurociência aplicada. Seja muito bem-vinda, Andresa Leite. É um prazer receber você aqui, viu? Uma honra. Obrigada. Eu que agradeço, Raquel e Eron. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês e o quanto que esse podcast ele é um propósito para vocês. Então, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece e sabe que você é uma das responsáveis por esse podcast acontecer. Ai, que bom, porque está excelente, muito bom. Que bom. E junto com ela, a gente tem uma parceira de longa data aqui de Unique, né, Raquel? Desde os primórdios, desde For You, Desde tá com a quando era gente. mato. Ela é economista, pós-graduada em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV, especialista em educação financeira e fundadora da AR Furlan Consultoria, onde ajuda pessoas e empresas a conquistarem segurança e crescimento sustentável. Seja muito bem-vinda, Rosângela! Primeiramente, que convite especial estar aqui com vocês. Eu falo que a Unique For You, Unique é a minha segunda casa, não à toa, só à toa 11 anos? 11 anos. 11 anos, né? Começamos aí junto. Na verdade, foi antes, né? Eu conheci vocês dois em outra academia, que vocês davam aula. Me apaixonei pelo método, pela forma. A Raquel já treinava meus treinos naquela época. É verdade. E aí, quando ela abriu a dela, eu não posso ir agora, mas calma que eu vou. Aí, começou nossa história em 2014 e estamos juntos até hoje. Estou lá no contrato social. Dos 12 anos, 11 ela tá com a gente. É isso aí. Já tem É participação. meu lugar especial. Já tem Tem um participação nos tijolinho lucros. já lá. Com certeza. E a nossa consultora financeira também. Também, claro, né? por favor. Exatamente. A nossa consultora financeira e minha mentora aqui também. É uma honra receber vocês duas aqui, viu? Ah, o prazer Tão é nosso. competentes, clientes Unique, e é uma honra conviver com vocês e saber que de alguma forma a gente colabora também com o impacto na vida de vocês em diversas áreas, e é sobre isso também que a gente vai falar bastante. Vocês, nas áreas diferentes de vocês vão contar um pouquinho da história aqui para incentivar as outras pessoas que estão nos assistindo também. Mas antes da gente ir para a primeira pergunta, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores oficiais que estão todos os episódios aqui com a gente. Primeiramente, a Cookie, pela consultoria da nossa vestimenta e pelo look impecável que a cada dia eles nos surpreendem, né, Eron? A gente é vestido da cabeça aos pés, então Cookie Modas, gratidão por nos deixarem cada vez mais belos. É isso aí, eu tô ganhando até elogios por causa de vocês, hein? Tá Tá vendo? vendo? É. Ai, Raquel Então, subiu, pegou a régua essa. subiu, hein, A Raquel? régua subiu.
Tá pensando o quê? E também a gente quer agradecer a Petville, que alimenta a nossa mascote e host, Nick, que no momento ela está fazendo o quê? Ela está lá fora roendo uma orelha gigantesca que a Petville promoveu. Essa caminha bonita aqui também, tem bebedouro, todos os cuidados especiais para que nossa mascote possa ficar mais confortável possível aqui no episódio. Vocês vão ver ela ainda no decorrer desse episódio aqui. E por último, não menos importante, óbvio, agradecer a VIP Store que, aqui ó, prepara essas canecas com exclusividade para nós aqui do podcast, as famosas laranjinhas que a galera pede adoidado aqui, ó. Saúde, saúde. Já vamos fazer um brinde no começo do episódio? Vamos. Então vamos fazer um brinde. Pra celebrar Aqui, ó, esse... celebrar esse aí. momento, esse marco. Gratidão, VIP Store, gratidão, mulheres. E bora começar. Vamos pro nosso bate-papo. Vamos lá, e antes de fazer a primeira pergunta, já aproveita, curte esse episódio, compartilha com todo mundo que você conhece, segue o nosso canal aqui, ativa as notificações para toda vez que sair um episódio novo você ser notificado aí e não perder nenhum, que tá um melhor que o outro, né? Muito bom. Então vamos à pergunta que não quer calar. Como que o exercício físico entrou na vida de vocês? Quem que quer começar? Andresa ou A Rosângela? Roca é mais antiga de A exercício Rosângela que é mais físico. antiga? Eu sou Então mais vamos lá. nova, eu tive uma vida sedentária Como- mais longa. Como Pode que começar, entrou na Rô. sua vida, Rô? E se você quiser já emendar, o porquê que você escolheu a Unique, Tá. né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Então, desde a da época de escola, sempre participei de várias coisas, sempre estava fazendo algum tipo de atividade física. Mas aí, quando eu falo a famosa vida adulta, que vai para a faculdade, começa a trabalhar, eu não achava mais encaixe nisso, sabe? De ter uma atividade física. Eu até coloquei uma natação. Fazia natação, mas era porque eu queria aprender a nadar, que era uma loucura. Mas consegui, deu certo, mas depois eu fiquei muito tempo sem. Muito tempo, gente, mesmo. Só que em 2008, o meu pai, que era uma pessoa hipertensa, diabética, cardíaco, ele precisou fazer uma cirurgia do coração. Eu falei que eu virei uma especialista em coração, né? De tanto que eu fui estudar. E vi que a atividade física tem um papel muito importante para evitar esse tipo de comorbidade, né? E aí eu falei, cara, eu vou mudar minha vida. Eu fui fazer uma reeducação alimentar, isso tudo a partir de 2008. E emagreci muito, muito, só que ainda não tinha entrado a chavinha da atividade física. Aí eu nunca vou esquecer a nutricionista que eu fui, a Magali, nossa, adoro ela. E aí ela falou assim pra mim, Rô, atividade física é como escovar os dentes, tomar banho. Você deixa de fazer isso? Não, é isso que tem que ser atividade física na sua vida. E foi aí que eu comecei em 2010 e nunca mais parei. Então, assim, eu busco atividade física hoje, óbvio, pra gente ficar melhor, bonita e tal, mas não é esse o meu objetivo final. Meu objetivo final hoje é mais mental, para ter músculo. Falo que se precisar ficar internada, eu resisto, porque tem músculo, muito músculo. Porque hoje a gente vê que quem sobreviveu na pandemia precisou ficar internado muito tempo, foi porque quem tinha músculo. Isso você pega é comprovado isso, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer... o máximo que eu ficava numa academia era 1 ano. Eu enjoava muito. Eu sou uma pessoa que eu preciso de estímulos. Primeiro que eu sou visual. Eu preciso ver, eu preciso estar num ambiente legal, eu preciso estar num negócio bonito. E isso me deixa mais com vontade ainda. Então, o máximo que eu durava numa academia era 1 ano. Então, de 2000... Aí eu ia testando. Até que eu fui para uma, gostei bastante, fiquei bastante tempo, conheci vocês. Lá foi onde eu tinha ficado maior tempo. Acho que fiquei uns 2 anos. Nossa, maior tempo. Maior 2. tempo. Comparado ao cenário de hoje. E pode falar o nome da academia, não pode? tem problema nenhum, então tá bom. viu, Rô? Amava Biorritmo. Nossa, Biorritmo. treinei muito lá e foi lá que eu conheci vocês. E aí, lá foi onde eu fiquei maior tempo. Deu mais de 2 anos, deu quase 3 anos. E foi onde eu conheci vocês, aí vocês foram para abrir a de vocês, só que daí eu tinha acabado de renovar meu contrato lá, eu falei, espera, quando finalizar eu vou para vocês. E foi aí que eu comecei. Por que na Unique? Desde a época que vocês eram For You e hoje Unique, é isso. É que toda semana é algo diferente. Então, para mim, é como se cada semana eu tivesse
Um estímulo. Um estímulo diferente. Igual hoje eu tenho treino, eu não sei o que vai vir hoje. Vai, só sei que vai doer muito, que eu vou lembrar até quarta-feira desse treino. Mas eu não sei o que vem, entende? E eu preciso disso. O meu perfil é assim, eu preciso de estímulo, eu preciso também. estar num ambiente bonito, que me agrega, que sabe, ai que delícia, tô aqui. E a Unique me permite isso, sabe? Vem de encontro às amizades, né? As amizades maravilhosas que eu fiz lá. A Andresa foi uma dessas. Verdade. Se tornou minha grande A amiga. gente é parceira por causa da Unique. Da Unique. Olha E foi assim, tem a Juliana Rocha, que virou minha best Parceira de friend negócio. forever. Que eu cheguei na Unique, eu olhei pra ela, nossa, você é louca, né? Você não quer ser minha amiga? Acho que a gente tem tudo a A ver. gente combina. Eu acho que a gente combina lá e vou pensar. Desde Os lá a gente doidinhos nunca se mais se encontram lá. desgrudou. Então, assim, é um ambiente... E conheci várias outras meninas maravilhosas, né? E o prazer de conhecer vocês também. Eu falo que eu sou uma apaixonada pela Raquel, né, Raquel? Ah, Raquel foi minha personal durante muito tempo, né, É Raquel verdade. Fonse? Nossa, ficamos acho que até Alguns 2019, 2018, né? aham, desde... Foi quando você parou. Foi quando eu parei, que foi na pandemia, Que foi na né, que eu parei de pandemia. dar aula de E personal. aí, passei por alguns, aí agora eu tô com a Isabela, tem algum tempo. Aham. E é isso, né, gente? Eu sou suspeita, né? E eu consegui levar a pessoa, meu marido, que tinha maior resistência em academia. Olha, essa foi O uma Lemão tá Esse um foi- atleta. E O esse homem tá foi a pessoa diferenciado. mais difícil. Ele sempre viu e nada. Até que eu falei, viu, você não tem músculo? Você foi internar numa UTI, bem, já era. Ou você vai construir músculo, e foi isso que ele fez. E hoje ele é mais assíduo do que eu, né? O Lemão é um exemplo Meu Deus, hoje, ele é um viu? exemplo. Ele, não É um fa- ele, exemplo. ele tem Disciplinadíssimo. compromisso, os compromissos dele é tudo depois da academia. É verdade, eu Não, vejo ele, ele é- ultimamente eu tô vendo mais ele do que Não, você. ele vendo? é. Não existe. Ó, pegando essa deixa, a gente sabe que vocês duas, a Andresa já vai falar também, são super compromissadas, são super atarefadas e a gente quer que vocês falem a real mesmo de vocês, como que é colocar o compromisso do exercício físico, a rotina no dia a dia de vocês. Ó, na minha é uma loucura mesmo, mas eu falo que tudo na nossa vida que a gente precisa, que você não é tão boa, e eu não sou, gente, eu sou a pessoa que eu preciso de meta. A minha vida é em meta. Não adianta igual, por que eu não corri ainda? Porque eu não estou inscrita em nenhuma corrida, não tenho nada, não tenho Tem uma prova ainda não pra tenho fazer. prova, mas eu quero fazer aquela que é a meia aqui de Limeira, mas não a meia. Tá? Mas eu tenho que ter uns objetivos. Igual, por exemplo, por que eu tenho personal hoje? Porque ele me faz sair da zona de conforto e porque eu tenho aquele compromisso que eu não posso faltar de forma alguma. Entende? Então eu tenho que ter esse compromisso, porque se me deixa aleatória, o que acontece com a gente aleatória? Não vai, A arruma gente não outros vai. compromissos. Você coloca outro compromisso naquele horário. Então, a partir do momento que você tem aquelas aulas todas marcadas, você não falta. Então, pra mim, isso faz diferença. Legal. E você, Andresa? Conta pra gente, a sua vida também é atribulada, cheia de coisa pra fazer, Cheia, mas você cheia. arruma um tempinho pra treinar. Agora eu arrumo, mas não era assim. É. Eu era aquela criança que a minha mãe arrumava atestado médico para eu não fazer atividade, Olha a só. aula de educação física. Minha mãe, ela era muito doida de, tipo, não me deixar brincar na rua, nunca brinquei de pega-pega, nada disso. E aí ela não gostava e falava que eu tinha bronquite e eu não podia fazer atividade física. E eu cresci achando que eu não podia fazer. Para mim era normal, né, não poder fazer atividade física. Eu cresci nesse ambiente, entrei na faculdade, comecei a trabalhar, e aquela vida toda tal. E aí o tempo livre que eu tinha, eu ia pro barzinho fazer happy hour, fazer qualquer coisa, menos atividade física. Até que, em 2018, eu perdi meus pais, 2017, perdi meus pais, os dois dentro de 6 meses. Fui diagnosticada com câncer, tive depressão profunda. E aí, um dos fatores, o outro a gente falou antes aqui também vou falar. Um dos fatores que me fizeram procurar atividade física foi a questão da depressão, né? Que eu tinha que sair de alguma forma daquele estado que eu estava. Que eu falo que quando a gente chega no fundo do poço tem 2 saídas. Ou você se conforma e fica lá, ou você fala, não, preciso fazer alguma coisa diferente para sair. E aí foi quando eu tive o primeiro impulso para querer sair. Mas, como eu falei, como eu fui diagnosticada com câncer, eu operei, graças a Deus me curei. Só que você tem que fazer acompanhamento, né, no centro de oncologia. E todo mês eu fazia radiografia, todos os exames e tal. E um dos meses que eu fiz exame de raio-x, deu estruturas ósseas degenerativas.
E aí eu virei pro médico e falei, o que que é isso? Ele falou, isso, eu vou falar de uma maneira muito clara. Se você não fizer atividade física, agora, não dou 15 anos, você não vai estar sentando no vaso sanitário para fazer xixi. Aí eu falei assim, não, peraí. Né? Aí juntou a depressão, né? O estado que eu estava no fundo do poço, mas o médico me dá aquele choque de realidade. Eu falei, eu tenho que procurar. Tentei algumas outras academias, outros lugares, mas assim, eu não tenho nada contra e não gosto nem de criticar. Mas eu acho que é metodologia que a gente se identifica. E eu já conhecia vocês de ouvir falar, e eu lembro que todo mundo que treinava já desde a época da For You, falava assim, eles tratam o cliente como diferenciado, né? Eles tratam o cliente de forma única e tal, e eu ficava com isso na cabeça. Falei, eu preciso de alguém que me trate de maneira única. E aí eu lembro que eu me matriculei, 5 dias depois veio a pandemia. Falei, puta, e agora? Falei, nunca fiz atividade física, veio a pandemia, fechou a academia, não tinha o que fazer na época, né? E o acompanhamento que vocês deram, o estímulo online que vocês deram, lembra, Rô, da pandemia? Que fazia aula pelo Zoom e no grupo incentivava. Aquilo foi um grande motivador. Falou assim, caramba, eles que são donos de academia, eu poderia estar, tipo, nem aí, gente, não tem o que fazer. Falei, eles que são donos de academia estão nessa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a ter constância nos treinos. E assim, emendando já o porquê que eu escolhi a Unique, é por causa disso, essa maneira única, como a Rô falou, os estímulos diferentes. Eu acho muito legal na Unique, porque realmente você nunca sabe o que você vai encontrar. Não. E é sempre uma coisa assim, você fala assim, caramba, eu achava que eu não ia conseguir fazer isso, né, Rô? Eu achava que eu não ia conseguir fazer e vocês fazem com que a gente se supere cada semana que passa. Então eu acho que isso é um grande diferencial. E aí, assim, essa vida corrida, todo mundo tem. Eu passei, recentemente, eu fiquei quase 2 meses sem conseguir treinar direito, por causa de correria e tal, aí você vai dando desculpa. Esses 2 meses agora, recente, que eu fiquei sem treinar, eu senti muita diferença. Para baixo dos meus resultados. Para baixo, não é para cima não. E aí, quando eu voltei a treinar, já automaticamente já vi a diferença contrária. Então, assim, o treino hoje, eu até chamo de horário negociável. Que é o meu horário negociável, porque ele faz muita diferença hoje em dia na minha saúde, disposição, né? A pessoa que já teve depressão, ela não é que, né? Mas existe uma predisposição a voltar a ter. Então, se eu não faço atividade física, eu sinto a diferença. Que você Sim. Andresa, e você pontuou, né, que sente diferença total nos resultados. No que impacta? Porque a gente ouve muito, a gente sabe que o tempo é uma das maiores objeções das pessoas, principalmente como vocês, empresárias, agenda lotada. E no que você sente a diferença mesmo no dia a dia? Esse exemplo que você acabou de dar aqui, em 2 meses que você decidiu pela sua agenda lotada, ficar sem treinar, e agora que você retomou, qual que foi a principal diferença? Olha, irritabilidade, muita, não é, Rô? Nossa. Se fica uma semaninha sem treinar. Irritabilidade, muito. A entrega, então, por exemplo, eu dou mentoria para mulheres empreendedoras. Energia, a minha cabeça ela tem que funcionar, eu tenho que trazer estratégia para a mulher na hora. E aí, juro para vocês, eu vou contar uma coisa que eu vou revelar um pecado meu. Eu atendo muito online. Sim. Teve um dia, e aí esse dia foi quando eu decidi voltar a treinar. Eu falei, não, preciso. Teve um dia que eu estava atendendo online, eu tive que falar para a cliente assim, me dá 10 minutos, eu já volto. Eu juro, eu tive que baixar, eu tive que sentar, fechar um pouco o olho, porque eu não tinha energia para entregar. Não tinha. E aí, assim, o meu trabalho é entregar estratégia. E aí, como que eu vou entregar estratégia se eu não tenho energia? Então, e aí, isso acaba impactando em outras coisas. Você não vai atrás de fechar novos negócios. Então, assim, é uma cadeia que isso vai. Então, acarreta na perda financeira, acarreta em perda de entrega, disposição, energia. Então, pra mim, assim, faz muita diferença. E eu complemento até assim, a maneira como você cuida de você é a forma que você estará cuidando de tudo o resto. Entende? Porque se você não cuida direito de você, da sua casa, do seu tempo, que é o bem mais precioso que você tem, como você vai cuidar da sua casa, da sua família, dos seus negócios, das suas finanças? Não tem como, gente, a conta não fecha.
E aí eu tenho vários, né, vários cases para trazer, mas um desses que eu destaco, 2 pontos muito importantes aqui, com a experiência que eu tive com a Unique, em especial com a Raquel, né, que eu comentei aqui que ela foi a minha Primeira personal. coach personal, Nossa, maravilhosa, gente. Eu brinco com ela, se todo mundo conhecesse essa Raquel que eu conheço, misericórdia. É verdade, aí você sabe quando a Rô fala isso, eu falo, gente, será que eu aparento tão... Mas é o tão seu, quê, Rô? não, mas é o seu perfil, você mulher, você é mais reservada. Então o que que a gente enxerga? Que você, na verdade, igual eu te conheci, porque a gente tinha você era a nossa professora, e você como professora, a gente a gente abre espaço Sim. maior, né? Até para o outro conhecer melhor, até para, por exemplo, para você explorar melhor o que eu vou entregar nas aulas, você tem que ser mais aberta até para eu conseguir me abrir também e você conseguir ter esse resultado, não é isso? E aí eu brinco com a Raquel, eu falei, Raquel, se todo mundo te conhecesse da forma que eu conheço, essa Unique não ia caber mais de aluno. Olha, amém, Senhor, eu recebo. Nós recebemos. Mas aí eu destaco 2 pontos muito importantes, né? Que eu vejo assim, falo pela Raquel, mas o Aaron também sabe, né, gente? Aí, abre esse caminho, é esse cuidado, sabe? Eu perdi meu pai, né? Em 2010, e aí eu desencadeei toque, gente. O meu toque é terrível ainda, por doença, né? Raquel acompanhou muito isso de perto. E o que me fez a sair disso, óbvio, né? Tratamento, tudo, com psicólogo, psiquiatra, mas a atividade física me fez muita diferença nisso, sabe? Em sair disso. E é o que ela falou. Não é que a gente se cura totalmente, a gente sabe lidar com essas situações, sair desse nível. E sempre, de algum momento, ele aflora. E a gente sabe onde buscar Isso. quando essa baixa vem, a gente sabe onde buscar Então, você tá vendo? recursos, né? Ninguém aqui, ó, Que você é na vê atividade ela, física. treinadora de mentores, tem eu também, aí todo mundo olha, nossa, alta performance, isso e aquilo, mas a gente tem os nossos. Sim. Só que qual que é a forma? Porque a gente cuida e luta e vai atrás para não cair. A atividade física, gente. E não é porque a gente tá aqui, eles são testemunha do que a gente tá lá, não é à toa. Que eu estou há 11, você tá há mais de 5 anos lá com eles, entende? E aí foi esse olhar especial até da Raquel de falar, não precisa mais tomar remédio, você consegue fazendo, buscando outros meios. Foi aí que eu entrei na corrida. Então a corrida para mim, que eu comecei em 2016, eu acho, a correr, 2 anos depois de estar lá, eu acho que de tanta Raquel falou, não, você precisa ter um estímulo maior para você não precisar disso. E eu sempre falo isso para ela, né, que foi um divisor de águas para mim. A sair de tudo isso, não depender mais de remédio, e foi na atividade física que eu me libertei, sabe? Então, assim, gente, é também. maravilhoso. Parece até propaganda, Mas, né? gente, Mas nada é combinado, tá, verdade, gente? é Nada real. combinado. E olha, uma coisa eu Pode falo, ser. desculpa, Era. Não, imagina. Uma coisa eu falo, se você quer um lugar pra você entrar, nunca mais sair, a Unique é esse lugar. Parece que eles te prendem de um É igual jeito. meu marido, não, eu vou 3 Hipnotiza. meses e vou ver. Alisson, vou 2 meses, vou 3 meses, vou ver, não vou fechar o longo. Faz 2 anos já que ele tá, 2 anos e meio. Ele tá renovando É 2 só meses. experimentar. e Eu aí só tá vou experimentar, até se hoje. vou Faz 2 anos. experimentar, faz 2 anos e meio que ele tá lá. Tá vendo? Então, Analisando. eu acho que ele tá analisando ainda, né? Mas é legal esses pontos que vocês falaram, que realmente, quando a gente fala de alta performance, não dá pra gente ter alta performance em uma área da vida, Não. tendo as outras em baixa performance, né? E o nosso corpo é uma máquina. O cérebro não funciona separado do corpo, né? E quando a gente tem atividades que são mais intelectuais, criatividade e tudo mais, mas a nossa máquina, que é o corpo, não tá bem, isso acaba refletindo. Sim. Então, temos aqui um depoimento, né? De que quando retomou os treinos, voltou a cuidar da máquina, tudo começa a fluir de uma maneira melhor e a alta performance volta de uma maneira muito rápida, né? E sabe uma coisa que parece ser contraditória, né? O que outras objeções que a gente ouve muitas pessoas falarem, a questão do tempo e falta de energia e de disposição. Que elas falam exatamente isso
o contrário que vocês Constantemente. disseram, né? Porque vocês já sabem esse caminho, como vocês colocaram aqui, é por isso que vocês se forçam aí. Mas as pessoas falam assim pra gente, olha, eu não tenho energia, eu não tenho disposição, como eu vou treinar? É impossível eu treinar, porque elas já sabem que elas vão ter que literalmente colocar o corpinho pra mexer ali, gastar energia. Então elas falam, eu não tenho condições, mas porque elas ainda não conhecem, os próprios cérebro dela não conhece ainda esse caminho, não foi feito sinapses ainda, para o cérebro dela entender que vai valer a pena ela ir antes ou depois do trabalho, no começo ou no final do dia, praticar aquele exercício físico, quanto vai renovar a energia dela, quanto vai dar forças para ela, vai aumentar muito a produtividade dela em tudo e em qualquer área que ela fizer. Seja a pessoa que trabalha dentro de casa, seja as pessoas que trabalham fora de casa, que tem uma agenda super extensa e super comprometedora, e todo mundo quer produtividade, né? Não existe pessoas que não quer produtividade, que quer eficiência. Independente do objetivo de vida das pessoas, se são pessoas mais acomodadas ou não, mas todo mundo quer ser produtivo naquilo que faz. E o exercício físico, nesse lance da performance, é ter alta performance em tudo que você faz. E como o Aaron tá dizendo, essa questão do comportamento, né, Aaron? Até se você quiser comentar sobre isso. O que eu gostaria de linkar é isso. O que vocês veem que vocês aprenderam com o exercício físico, essa parte comportamental e tudo mais, e que vocês aplicam no dia a dia de vocês na parte de trabalho? Você que mentora empresários, você que mentora finanças, como vocês levam isso para os clientes de vocês, assim? Constância. Eu acho que a coisa mais importante que eu trago da atividade física é a constância, que o resultado ele não vem de uma hora para outra. Então, o resultado ele vem com a constância, com a prática diária. Fazer apesar de. Estou cansado, mas apesar do cansaço eu tenho que fazer. Dentro do negócio, né, se eu trago para o contexto de um empresário, ele tem que fazer apesar de. Fazer apesar de para que ele tenha resultado. Então, eu acho que a constância e você sempre pensar que você pode um pouco mais. Pode um pouco mais. Eu uso, tem dias, né, que a Raquel estava falando, tem dias que eu tô zero com vontade. Acho que todo mundo, né? Nós somos assim. Tô com zero vontade de ir para academia. Mas aí quando eu paro e eu penso nos benefícios e eu penso assim, peraí, se eu perder para minha preguiça dentro do meu negócio, como que eu vou ganhar alguma coisa? Então é a gente parar e refletir sobre o comportamento de não ir treinar, né, de não ir para academia, com essa questão assim, peraí, dentro do meu negócio eu estou adiando, o que eu estou adiando no meu negócio? Porque a maneira como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Então eu acho que a atividade física, para mim, ela linka muito com essa questão de superação, constância, de você entender que o resultado ele vem com o progresso, ele vem conforme o tempo, né? E você sempre buscar se superar um pouco mais. Então, por exemplo, eu gosto muito de treinar o cross na Unique. E aí, só que eu sou péssima de cardio. Péssima, péssima, péssima. Tem dia que eu tô com vontade de parar, tipo, no meio do treino, eu falei, vou parar. Aí eu automaticamente eu penso, falo assim, peraí, se eu parar no treino, no meu negócio eu também vou querer desistir. Então eu levo essa mentalidade, eu trago uma coisa que é importante, que é o meu negócio, para dentro do treino e vice-versa. Então eu acho que tem tudo a ver. Que legal. Tem tudo a ver. E eu complemento com a questão de disciplina e organização, né? Então, a minha área é muito isso. Você tem que ter muita disciplina, muita organização. Então, eu não consigo treinar, tá? Mas não é possível. Eu sei, gente, que quem tem filhos é diferente, quem tem casa tem tudo. Mas, assim, até para você cuidar melhor da sua casa, do seu filho, do seu marido, de tudo, você tem que ter um olhar para você. E é aí que entra a organização. De que forma que você está organizando a sua agenda, entende? Então, eu me baseio muito em relação à atividade física nessa questão da organização, da disciplina e de sempre ser cada dia um pouco melhor. É óbvio, nós não vamos ser bons no cross, na corrida, na musculação, mas em um deles eu sou. Então, eu vou focar. E a mesma coisa na sua vida, no seu negócio. Então, por exemplo, eu sou muito boa em vendas, eu sou muito boa na parte de planejamento, de organização. Não, mas eu sou muito boa na operação, tá tudo certo. Mas você tem que ter esse olhar 360. É a mesma coisa que eu vejo na academia. Então, assim,
É obrigatório fazer musculação? É obrigatório. Eu fico brincando que quem só gosta do cross, eu falei que eu consegui algumas lá, obriguei a fazer, né, Ju Campinho? Fazer musculação, ela... Agora eu faço. Eu falei, que ó, como que eu sou fiscal do treino dos outros, né? Fiscal. Eu acho que Claro, depois de 11 anos lá na academia, eu posso já me intrometer. Bom, seja muito bem-vinda no nosso... Seja muito bem-vinda no nosso recepciona os universo. clientes A Rô vai estar no novos. vídeo de boas-vindas, né? Nossa, que legal, não te conheci, isso começou quando? Ah, legal. Tem que passar fazendo pela musculação? curadoria da Rô. Você tá fazendo musculação? Musculação é boa. Não, mas é de fato. E aí, assim, isso vai fazer com que, óbvio, eu gosto mais do cross, vou ter muito mais aulas do cross, mas eu vou encaixar. Então, é isso. Eu falo que é a mesma coisa. E você tem toda a razão. Tem dia que a gente não quer, e eu não quero. Eu chego lá, não quero. Mas aí você sai de lá com uma energia, com uma coisa boa, e você fala, ainda bem que eu fui, ainda bem que eu fiz. Sabe o que eu acho legal? Não sei se com você acontece isso. Tem dia que eu vou falar assim, eu vim só para cumprir tabela. Vou fazer o mínimo, mas só para dizer que eu vim. Não tem como. Não tem como. Você chega lá, você não consegue só Porque cumprir os tabela. professores não deixam. Os professores é. não deixam. E eu não tô falando, tem a minha personal também que não deixa de jeito nenhum, mas todos os professores, né? A Unique tem uma equipe de professor sensacional. Eu sou apaixonada por todos eles, né? Gente, eu não ganho por estar falando disso. Eu tô falando do meu coração, vocês não estão entendendo. Não é publi. É um caso de não é paixão com a publi. Unique. Eles não estão me pagando. Eu vejo alguns pontos nisso que, assim, primeiro, hoje a gente vê grandes empresários se colocando em desafios. Ironman, maratona. Por quê? Porque isso traz aprendizados que ele leva do esporte para dentro da empresa e acaba tendo mais resultado na empresa por conta dos aprendizados ali que ele aprendeu com o esporte, né? E uma coisa que sempre fez sentido para mim é assim, ó. Quando eu olho para uma pessoa que fala que vai me entregar algo de qualidade, que tem um cuidado com a empresa e tudo mais, e que ela não se cuida, fica meio... esqueci a palavra. Mas contraditório. Fala, cara, se ele não cuida nem dele, você acha que ele cuida da empresa, dos clientes, do funcionário? Para mim fica meio incongruente o negócio, né? Você sabe o que é o legal? O ambiente que você está inserido vai te ajudar. Por exemplo, todos nós aqui treinamos e só eu que não. Eu fico um peixe fora d'água. Então vai fazer com que eu treine. É o poder da ambiência, da comunidade. E você cria uma nova ambiência. Eu que sou uma pessoa que sempre fui sedentária, né? Eu era sempre. E quando eu comecei a treinar, a Rosângela é uma amiga que, né, uma amiga, parceira de negócio e tudo mais, que eu fiz na Unique. O seu grupo de amizades, ele muda. Não é que, tipo, você deixou de ter amizade com a pessoa que vai no happy hour. Não, mas assim, você começa a selecionar mais os lugares que você quer estar. Os cafés ficam sendo na academia, né? Depois do treino. E outra coisa que é um diferencial da Unique também, é a comunidade que vocês têm. Eu acho que a amizade que a gente forma lá dentro, como a própria Rosângela falou, o tanto de amiga que fez. Então, assim, a comunidade que forma lá, então isso é uma coisa que é muito legal mesmo. A gente não vê em outro lugar. E aí eu queria destacar mais um ponto, que quando eu falo que eu me tornei educadora financeira, foi para resolver uma dor minha. Apesar de ser formada em economia, com pós-gestão financeira, eu não tinha a educação financeira, um olhar para as minhas finanças. Eu era muito boa para fazer gestão financeira de empresas, não a minha. Então, eu fui me tornei especialista para resolver uma dor minha. E aí eu lembro que eu tive que fazer contenção de muitas, muitas despesas para chegar no objetivo final. A única coisa que eu não abri mão foi da academia e eu já estava na For You. Porque eu falei, olha, é a única coisa que eu não vou abrir mão. Por quê? Porque era o meu importante. Então, o que era importante? Porque eu falei, é lá que eu vou buscar sanidade, essa palavra, para conseguir passar por esse processo difícil. Lembra? Eu até falei, era a única coisa, gente, juro, eu cortei tudo, menos a minha academia, que eu falei que é lá que eu vou fazer, vou me fortalecer, vou cuidar de mim, ainda vou, entende? Então, as pessoas têm que ter muito definido para elas o que é importante para elas. Então, naquele momento, apesar de estar passando por muitas turbulências, eu vi que cuidar da minha saúde naquele ambiente faria com que eu chegasse melhor no meu objetivo, entende? E, de fato, foi o que aconteceu.
E fora ali, além de ter feito amizades, eu fiz muitos negócios também, né? Sim. A Unique Promove. promove, né? E também tive grandes parceiros, a Andresa aí é uma dessas, então... E você disse muito bem, a maneira como você cuida de você, você vai cuidar Das outras de coisas. todo o resto da sua vida. Tudo, né? Gente, não tem como. Se você não cuida nem de você. Eu sei que Como parece que você vai clichê. cuidar do seu cliente? Como que você quer que seu cliente confie que você vai Então, cuidar dele? eu sei que Se ele parece olha e clichê, fala, mas você não cuida né? nem de Todo mundo, você, é poxa clichê, vida. é conversinha, gente, mas é isso. Como você estar cuidando da sua saúde, da sua alimentação. E você sabe, olha, a Rô como consultora financeira, né, é assim, né, ó. A irmã dela fala, ó, a Rô é assim, ó. E ela é muito preto no branco ali, né, Rô? E sobre essa questão de investimento, né, e você tá falando aqui que você viu totalmente esse retorno sobre o investimento. Que é todos os... O que ROI, a maioria... deu ROI, né, Aaron? Imagina que dá ROI. É o que todos os empresários buscam e todas as pessoas buscam, né? Muitas vezes elas acham caro, na verdade, o que é caro? O que é caro? Aquilo que não te entrega pelo que você está pagando. Agora, pode ter um preço mais alto comparado às outras, mas o que vai te entregar, né? E até um fato muito curioso, né? Muitas pessoas preferem pagar mais barato, porque olha que louco. Andresa, depois você fala se não é verídico Da isso. neuro, né? As pessoas, elas já pagam barato, já pensando assim, porque se eu não usar, Exato. pelo É menos isso, eu não tava pensando nisso. desperdiço tanto o Ah, dinheiro desculpa. e Essa é a tá boa. tudo certo. Então, porque elas já começam pensando em não ir, em não E fazer. olha pra você ver que interessante, né? Quando você fala da Unique. O meu marido até fala o contrário. Ele fala, não, eu não falto porque eu tenho que honrar aquilo que eu tô o que eu pago, pagando. honrar. Ele falou, não, eu não Investimento. pago, é um investimento. Casado com uma Entende? mulher financeira, o cara ele tem que Ele olhar tem como que honrar o investimento. Não, mas gente. E é o que a Raquel falou, tá, eu tô pagando esse valor, mas qual vai ser a minha entrega? Aí é o que o meu mentor fala muito. O longo prazo sempre vence. Então, a gente está investindo hoje no longo prazo. Onde é o longo prazo? Para não precisar de ajuda para tomar banho, para sentar na privada, sabe? Entende? Esse é o nosso longo prazo. Só que de que maneira você está fazendo isso, né? Enfim. É muitas camadas para a gente discutir. A gente ficaria aqui, né, Andresa? Nossa, a tarde inteira. Você sabe que um dos pontos, né, que eu gostaria de acrescentar também é sobre a questão da resistência à dor que a gente adquire, né? Porque no treino, quem treina sabe, independente do tipo de treino. Toda semana. E a gente tá falando aqui sobre treino de verdade, sobre exercício físico, que é algo controlado, que é algo direcionado, que é algo que as variáveis de treino, como intensidade, como carga, tempo de recuperação, tudo isso é que é um treino de verdade, não simplesmente atividade física que você sai fazer algumas caminhadas, sai passear com o cachorro, sai jogar futebol algumas vezes na semana e você acha que você tá treinando, né? Se movimentando. Mas eu faço exercício. Então, o treino e exercício é diferente de atividade física, de você se movimentar. E quando você treina, você resiste à dor. E fala pra mim, qual ser humano que não tem que resistir a dores? Em todos os aspectos. Mental, principalmente. Mental, principalmente. Emocional e algumas vezes físico também. Embora quando você faz exercício físico, essas dores no corpo, elas passam a diminuir, a não ser a dor tardia muscular, né? Mas essa dores dor é acompanham. gostosa. Essa dor é boa. A famosa dor gostosa. Essa dor é muito boa de sentir. Mas Exatamente. e você trouxe um ponto importante, né? Nós, no nosso negócio, a gente lida com pressão a todo momento, seja de cliente, seja de funcionários, e ainda você tem que ter toda uma inteligência para lidar com tudo isso. Então, imagina você soltar todo aquele... não, você vai soltar esse lá na academia, pegando força, né? Essa ideia... Eu falo, é muito profundo, né? Quando a gente fala de educação física, dê o primeiro passo. Sim. Né? Só dê o primeiro passo e vê o que isso pode te transformar. Mas é aí que tá.
Não é semana que vem, não é no mês que vem, não é no próximo mês. É no longo prazo. Pra vida. São esses resultados que você vai colher, né? É entender que isso é um estilo de vida. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi e que me tirou do sedentarismo para hoje colocar como um horário negociável atividade física para mim é entender que faz parte do meu estilo de vida. Então, dentro do meu estilo de vida, eu não tenho que sair trabalhar. Eu vou para atividade, vou fazer atividade física. Faz parte da minha rotina. Para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu me torne uma empresária melhor, para que eu tenha mais disposição, mais saúde, mais energia e aí e mais foco. Eu acho que a academia ela traz muito foco para gente. É verdade. Porque quando você está treinando, né, você tem que focar no aqui e agora. E muitas vezes a gente está trabalhando e eu acho que hoje em dia eu falo que o mal do século é a falta de foco que as pessoas têm. Porque é muito estímulo, rede social e tal, e um monte de coisa acontecendo. As pessoas, elas não têm mais foco. A atividade física, ela traz muito o foco. Ela faz com que a gente se concentre, né? Que eu até brinco, que eu falo que o porquê que eu gosto do cross é que eu faço cross porque ele me traz foco, que meu único foco é sobreviver do cross. Então, assim, é o único foco que eu tenho. Respira, foca. A única preocupação é contar os exercícios, é respirar. Pra não. Mas assim, a atividade, independente de qual seja, né? Corrida, musculação, o flex, que é muito legal, pilates, enfim, as várias modalidades que vocês oferecem, eles nos trazem muito esse foco. Faz com que a gente se concentre e ter um lugar onde a pessoa, ela te olha, te corrige, né? Não é aquele lugar que te larga, faz muita diferença. E por viver nesse universo, eu transfiro isso até para as minhas clientes, que a conversa sempre foi, e aí, você treina? Ah, mas se você não treina, por que você não treina? Entende? É aquilo, você acaba querendo inserir as pessoas que não treinam para esse universo também, né? Ia perguntar exatamente isso. O que vocês veem na clientela de vocês? São as pessoas que mais treinam ou a quantidade, né, de pessoas, de clientes menos treinam, né? Porque por mais que a saúde, o exercício físico, hoje a gente pode considerar que é uma tendência, né? É uma tendência, isso até falando aí para empresários e tudo mais, é uma tendência mesmo até para negócios, né? Hoje a gente tem vivido, né, muita experiência no sentido de outras pessoas que não têm nada a ver com o exercício físico, que não vendem diretamente, né, seus produtos ou serviços, não vendem saúde ou exercício de uma certa maneira, nos procurando para que a gente promova eventos ou querem se associar à nossa marca de alguma forma para que eles se posicionem de uma maneira diferente no mercado, levantando essa bandeira da saúde, levantando essa bandeira do exercício físico, não apenas para os colaboradores deles, mas também para os clientes deles e para eles serem reconhecidos de uma maneira que está preocupado com a saúde das pessoas. E isso é uma tendência gigantesca, que a gente achou, inclusive, que isso, já da pandemia para cá, isso já atingiu o seu pico. Não. Na verdade, estudos aí dizem que essa tendência da área da saúde só tem a crescer. E mesmo assim, muitas pessoas, a gente percebe que, pelo menos no nosso meio, imagino que no meio de vocês também, ainda não adquiriram essa consciência. Um dos motivos pelos quais nós estamos aqui, né, fazendo esse podcast para realmente trabalhar na consciência das pessoas, mas ainda assim muitas pessoas não têm essa consciência. Como que é no dia a dia de vocês, especialmente nos clientes de vocês, onde a Rô estava entrando, vocês direcionam as pessoas a fazerem isso para que elas tenham melhores resultados, porque o resultado delas é o resultado de vocês também. Como que é nesse sentido no trabalho de vocês? Como eu trouxe, eu falo que principalmente quando eu estou no planejamento pessoal, né? A primeira coisa eu falo, você pratica alguma atividade física? A grande maioria é igual você falou, é a prática da atividade física. Não leva como performance, quero ter performance, né? Tem algum ganho em benefício. Mas já é algo que a pessoa já está disciplinada, vai pelo menos 2 vezes na semana, faz o trabalho dela ou para bem-estar. Mas a grande maioria todos buscam.
Se eu falar pra você é um ou outro, mas aí se sente até mal de falar que não tá fazendo nada. Porque daí é o que eu falo, tá, mas é pra você ter mais energia, aí vem de encontro tudo que a Andresa falou, sabe? De ter mais energia, de ter mais foco, né? E volto a falar, você acaba, inclusive, quando você tem funcionários, sendo a inspiração pros seus também. Porque uma coisa que eu falo, uma coisa que eu pratico, né? Então, eu tô convidando todos vocês a praticarem, mas eu não vou. Então, assim, de alguma forma você tem que ser inspiração, principalmente para aqueles seus colaboradores, seus funcionários, né? E você para ter essa disciplina no seu negócio, para ter mais motivação. Porque eu falo que, assim, você não precisa de motivação para ir treinar, pelo contrário, primeiro você treina, né? Tem a disciplina para se motivar. Então, eu me motivo a perder peso, a ter mais músculo, e isso vai fazer com que eu vá cada vez mais. Essa é a minha motivação, mas eu tenho que ter essa disciplina. E é o que eu prego. Vai pelo menos 2 vezes. Porque às vezes a pessoa começa aí querendo ir nas 5. Aí na próxima semana não vai. Então começa 2, nossa, gostei, tá fazendo sentido, aí vai. Então é isso que eu levo, sabe? Eu falo que é um dos primeiros valores que eu vendo quando eu começo a dar a consultoria, né? A mentoria. Sim, eu também. Inclusive é uma coisa que eu posto com muita frequência nas redes sociais, né? Essa questão da atividade física. Ah, porque eu gosto de postar? Não necessariamente, mas porque eu sei que a empreendedora, ela me segue e ela vê isso como Você exemplo. gosta de inspirar. E é muito legal que muitas começaram, e eu já tive vários relatos, começaram a praticar atividade física depois que eu expliquei a questão dos horários inegociáveis. Então, eu trago muito para elas isso. E eu, como eu sou mentora da empresária, eu falo que eu sou mentora da empresária, não da empresa. E aí, muitas delas trazem problemas pessoais, às vezes, e tudo mais. E eu tenho 46 anos, a faixa de idade das minhas clientes é de 35 a 50 anos. Então, muitas estão começando aquele período da queda hormonal e tal. E aí eu trago muito essa importância da atividade física. Então, o que eu tô vendo, né? Existem as que não treinam? Existem, né? Principalmente as que têm filho pequeno. Essas aí é mais difícil você incentivar. Mas eu tô vendo um movimento muito maior da pessoa começar uma atividade física do que... Porque as pessoas, elas estão com essa consciência. Eu acho que né, esse podcast, ele é um disseminador dessa informação para a mulher ter essa consciência. Legal, muito importante tudo isso. É legal porque um dos pontos que você falou hoje, e a Raquel trouxe também, que é a questão do tempo, né? As pessoas falam, poxa, mas eu não tenho tempo, mas uma hora você vai ter que arrumar tempo, seja pelo amor, que a gente falou até um pouco antes, ou pelo amor ou pela dor, uma hora você vai ter que começar a treinar. Então, que você arrume pelo menos 15 minutos por dia. A gente teve um bate-papo recente agora com os profissionais de educação física aqui, que a Organização Mundial de Saúde fala de 150 minutos por semana para você já ser considerado ativo. Se a gente dividir isso por 3 dias na semana, são 50 minutos por dia. Se a gente dividir isso por todo dia, é 20 minutinhos por dia. Então, não é algo que você fala, nossa, eu tenho que ficar 3 horas fazendo exercício. Quanto tempo a gente passa na rede social, às vezes, Exato. né? E aí você fala assim, que nem a gente promove coisas hoje dentro da Unique para favorecer a regularidade. Não só a quantidade, mas a regularidade. Porque tem muita gente que vai lá, sei lá, faz 3, 4 aulas seguidas. Mas aí vai uma vez na semana e não vai mais. Então, a gente até a gente tem o ranking lá, né? Das pessoas que mais foram. Não são as pessoas que fizeram mais aula. São as pessoas que foram mais dias. Porque mais importante do que fazer um monte de coisa no mesmo dia é você ter a regularidade de fazer todo dia. Então, quem fala que não tem tempo, arruma 15, 20 minutinhos, mas faz todo dia um pouquinho. Isso já vai trazer um bom resultado. E com o tempo você vai aumentando, né? É isso aí. Mulheres, quero fazer uma pergunta direta e desafiadora para vocês. Qual a relação que vocês acreditam que, além disso tudo que a gente falou, tá? É que o exercício físico tem a ver com a área de vocês. O que a organização financeira e o exercício físico, tudo isso que vocês falaram, inclusive nós falamos aqui, tem a ver? Como que ela pode se relacionar? E, Andresa, a mesma coisa no que você faz hoje em relação à mentoria de empresários, que é praticamente empreender, né? Qual que é essa relação direta que vocês fariam?
da área de vocês? Olha, o meu, por exemplo, né? A mesma coisa de quero montar minha reserva e investir por longo prazo. Você não vai conseguir, começa hoje. Então, esse mês eu consigo R$ 100, o mês que vem eu já tenho 500, no próximo eu já tenho 1.000, aí no final de um ano, nossa, juntei 10.000. A mesma coisa é com a atividade física. Hoje eu tô pegando 2 quilos. Amanhã eu já tô com 5 quilos. Daqui a pouco eu já tô pegando, fazendo um supino com 14 quilos em cada braço. A corrida, a mesma coisa. Eu não corro, eu corro como que é? Eu corro 1 minuto, ando 2, corro 1 minuto, ando 2. Daqui a pouco, 5 minutos eu tô correndo, daqui a pouco eu tô fazendo 1 quilômetro. Tá muito relacionado isso. É a questão de disciplina. Entende? E a constância. Porque assim, eu só vou pegar outro peso se eu fiz a constância correta, se eu fui os dias que eu programei, porque é organizado. Então, eu programei, eu vou treinar 3 vezes na semana. Treinando todos os meses, 3 vezes na semana, eu vou conseguir chegar a esse objetivo de correr de 3 quilômetros sem parar. Um exemplo. A mesma coisa em questão na relação das finanças. Então, eu tenho um objetivo de até o final do ano, a gente que é autônomo, né? Nós somos a gente tem uma renda variável. Então, um mês você tem, outro não. E a gente constrói o nosso 13º, nossas férias, para chegar no final do ano. Não trabalharei por um mês, tá? Mas aí como que eu faço? Então, eu preciso guardar quanto por mês, tá? Eu preciso guardar R$ 1.000 por mês, um exemplo. Então, você tem que ter essa disciplina. Então, você não vai ganhar 5 quilos de músculo de um dia para o outro, como você, se não tiver essa disciplina de um dia para o outro, você, nossa, já conseguiu aquilo que você queria de juntar em relação a valores, né? Então, eu levo muito isso, né? Que é a constância e a disciplina para você chegar nesse objetivo final. Mas tem que ter muito claro onde você quer chegar. Entende? Então, eu quero correr quantos quilômetros? Eu quero emagrecer quantos quilos? Em qual período? Em quanto tempo? Porque se você deixar, fica aqui, ó. Que é igual eu tô falando, por que eu não corri ainda? Porque eu não tenho uma meta. Porque eu não me inscrevi em alguma prova. A partir do momento que você se inscreve em uma prova, você fala o quanto você quer atingir. Aí você não é assim que funciona o treino da corrida? A gente fala que é assim, ó, tem gente que foca muito no resultado final e esquece do processo ali. Tem. E aí é a mesma coisa financeira. Você não vai dormir hoje e acordar milionário amanhã. Você tem que... É um pouquinho por dia que você faz que vai trazer o resultado. Eu quero fazer uma meia maratona daqui a um mês. Eu não vou fazer uma meia maratona daqui a um mês, gente. Entende? E até mesmo coisas milagrosas, né? As pílulas mágicas. Não existe. No financeiro, né? Desculpa. Essas questões de tipo do online. Agora eu vou pro online. Agora eu vou jogar tudo pro alto e vou ficar rico. Agora eu vou comprar tudo em Bitcoin. Eu achei que ela ia falar que ia jogar no tigrinho. Foi o louco, assim, não. Por que não? Misericórdia! Mas é o jeito de ficar milionário, que é prometido. É o que promete. Não é uma das uma coisa pílulas prometida. mágicas? Não conheço não nenhum existe. milionário, a não Que ser os não que promovem existe. isso. Sim, sim. Que não sim. existe, né? Até quando nós falamos em investimento, seja na renda fixa ou variável, no longo prazo. Sempre é no longo prazo. E aí, por exemplo, vamos pegar aí no investimento numa renda variável, onde o risco é maior, porque tanto você pode ganhar ou perder, mas o quanto mais você deixa, mais valor você ganha ao final. A mesma coisa do treino. Quanto mais você treina e tem disciplina, como você vai estar daqui 2, 3 anos? Mais resultado. É Com isso. certeza. Essa é a minha ligação. Legal. Sim. Show. A minha, eu acho que a Rô, ela trouxe uma coisa que é muito importante, que eu sempre começo os meus trabalhos, seja curso, mentoria, enfim, falando uma coisa. Sem objetivo, você não vai para lugar nenhum. Então, sempre parto do objetivo. Qual é o objetivo que você quer? Dentro do teu negócio. Qual que é o objetivo que você quer no teu relacionamento? Assim, a atividade física também. Então, a correlação que eu faço com a atividade física dentro daquilo que eu faço é assim, nós precisamos ter objetivos para que a gente consiga manter uma constância. Senão não tem. adianta eu falar assim, eu vou lá na atividade, vou fazer atividade física porque estão falando que é moda. Ninguém vai pela moda, a pessoa não fica. A pessoa até vai, mas ela não fica. Assim é no empreendedorismo. Eu vou empreender com tal coisa porque está na moda. Tá, mas você não fica se você não tem um objetivo. Então eu acho que o objetivo claro é muito importante para que te impulsione a caminhar.
E como eu falei antes, a constância, a disciplina, como a Rô falou, eu acho que são coisas que a gente traz da atividade física para o negócio e vice-versa. Eu preciso ter constância, por exemplo, fluxo de caixa. Eu tenho que fazer todos os dias para que lá no final do mês eu colha o resultado. Eu tenho que vender? Tenho que prospectar cliente todos os dias para que lá no final tenha resultado. Então é essa disciplina de um pouco por dia, eu até falo para as minhas clientes. Tem algumas que elas são sozinhas. Ela que tem que comprar, vender e gerenciar, e marketing e tudo. E eu falo assim, então, você está precisando vender mais? Tire 15 minutos do seu dia, mas faça. Se dedique a isso. Não adianta a gente esperar o momento certo. Eu acho que a atividade física, ela nos mostra muito isso, né? Não adianta eu esperar, porque uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, não, mas eu vou primeiro então fazer o seguinte, eu vou fazer lipo, aí depois da lipo eu vou, falei, por que você não faz antes? Ou eu vou emagrecer, ficar um pouco melhor para depois... para depois ir. Eu conheci uma pessoa que estava tomando a famosinha Ozempic, e ela falou assim, eu vou fazer a dieta por um tempo, e aí depois eu vou começar a atividade física. Aí eu falei assim, por que você não tenta antes fazer atividade física? Até porque essas fórmulas mágicas, como você falou. Então, eu acho que dentro do empreendedorismo, muita gente também vende fórmula mágica. De que é fácil empreender, de que você vai ficar milionário, de que... E não é. Assim como também... a atividade física, a gente não vai ficar com o corpo dos sonhos de uma hora para outra. Mas se tiver disciplina, você pode chegar mais rápido, né? Exatamente, eu falei sobre isso no outro episódio que eu mandei um áudio para um amigo falando, ele falou assim, eu vou emagrecer um pouquinho, vou fechar a boca, depois eu vou aí treinar. Falei, cara, você tá fazendo um processo inverso, tem que vir treinar para emagrecer, não emagrecer para depois treinar. Agora a galera da corrida fala, eu vou começar a correr, a hora que eu conseguir correr eu vou na sua aula. Não, você tem que vir na aula de corrida para você aprender a correr. E eu não aguento quando as pessoas falam, agora está na moda correr. Eu falei, mas gente, mas gente, tá na moda faz tempo já, né? Eu comecei a correr em 2015. E desde 2015 já falava que era moda, né? Mas essa moda da tendência que a gente tá falando, né? Hoje muitas pessoas que não ouviam e não praticavam lá atrás, e até mesmo não continuam praticando, mas pelo menos ela começou a ouvir. Mas você sabe, tá chegando o que eu algumas vejo informações agora. que vem de encontro com o que a Andresa falou, é assim, tá na moda, daí a pessoa vem e faz, aí desiste. Por quê? Porque vê o resultado. Você sabe por quê? De novo, porque não foca no resultado do longo prazo. Eu quero resultado imediato. E isso acontece muito na educação financeira. Então, eu quero tudo, eu quero agora. Então, eu quero a casa agora, eu quero o carro agora, eu quero a viagem agora. E com isso acaba se endividando. Não pensa no longo prazo. Então, eu quero aquela viagem daqui a 8 meses. Então, até chegar lá, quanto que eu consigo fazer para ter dinheiro? Eu quero trocar meu carro daqui 2 anos. O que eu preciso fazer? E assim sucessivamente. E a mesma coisa na atividade física. Então, eu tô feliz que a gente tá sem parar 1 ano, treinando muita musculação para ter músculo, e os resultados já estão vindo, aí a gente fica todo feliz, mas é o longo prazo de novo. Então tem muito, eu falo que está muito relacionada essa questão dos resultados de educação física com a parte financeira, que é a minha, eu vejo muito na sua também, essa questão de pensar no objetivo no longo prazo, gente. Mas você sabe que só para encerrar um gancho que a Rô trouxe, que ela falou, tô treinando musculação mais consistente há 1 ano e agora tô vendo o resultado. Mas é muito engraçado porque a gente tá treinando. Aí parece que quando a gente vê o resultado é assim, ó. Nossa, tô com músculo. Nossa, tô com isso. É o famoso sucesso do que acontece de repente no empreendedorismo. Né? Então, assim, não vê há quanto tempo tá fazendo musculação, mas parece que a hora que aparece é uma coisa que fala assim, nossa, surgiu, apareceu. É a mesma coisa do sucesso de repente, né? Que muita gente fala. Do nada. Do nada, né? Rebentou a mão pra estar fazendo pull-up. Mas do nada. Né? Do nada você teve esse sucesso, né? Do nada você conseguiu esse resultado. Nunca do nada. Do nada, né? E aí eu trago só pra enfatizar tudo isso, né? E muito se colocar no lugar do outro também, né? Principalmente no negócio e ver... Porque assim, eu tenho um, você tem outro, ela tem outro. Então, a gente pode estar fazendo o mesmo e não ter o mesmo resultado, mas é por conta do meu biotipo, não é, Raquel? Eu acho que você sabe falar muito melhor do que eu em relação a isso. Então, cada um, mesmo fazendo a mesma coisa, vão ter resultados diferentes por conta até do seu
Do próprio do seu biotipo. tipo, Exatamente. a gente não pode... Porque às vezes fala, nossa, mas eu tô fazendo e não tô tendo resultados. Da sua individualidade, da sua É. carga genética, do seu Da biotipo, alimentação, principalmente. dos comportamentos, né? Que é relacionado à alimentação, ao treinamento, ao tipo de treinamento, à frequência, intensidade, ao histórico. Então, cada uma de vocês contaram aqui no começo do episódio o histórico de vida de vocês, a relação com o exercício físico. Então, a Andresa começou na fase adulta, porque ela tinha um preconceito, né? Totalmente distinto do que é, de fato, o exercício físico ele pode entregar. Então, graças a Deus, ela teve essa oportunidade de mudar essa visão. E assim como a Rô também teve ali uma história totalmente diferente. Então, esse histórico, né? Essa experiência, esse repertório motor também é algo que influencia muito. Eu ouço muito isso, né? As pessoas, caramba, mas faz quanto tempo já que você treina musculação? Aí eu perco as contas, eu falo que é desde os meus 13 anos. Porque hoje eu tenho... Faz as contas aí. Nem fala. Sobe um, Eu dei aula pra ela nessa época. E ele foi meu professor de musculação. Aí, ó. Então, desde os 13 anos eu nunca mais parei. Então, não é algo mesmo de meses, né? Então, é algo de anos. O que vocês falaram aqui, vocês começaram a perceber 1 ano depois, 2 anos depois. Claro que existem os efeitos agudos do exercício físico, né? Que é aquele efeito que você consegue ver a curtíssimo prazo, que é no dia, por exemplo. Que são o esses pump, que vocês o famoso falaram. pump, Tanto o adoro. efeito pump, quanto a questão da dopamina, daquela sensação de uma prazer, delícia, de bem-estar, de da bem-estar. produtividade, melhora do sono, e a longo prazo, né? O Melhora estresse, baixa o cortisol. exatamente, e outras coisas a longo prazo também que a gente já consegue. As pessoas que têm hipertensão, as pessoas que têm diabetes, as pessoas que têm alguma doença cardíaca, tudo isso a gente consegue ver mais a médio e longo prazo. A questão muscular, a questão estética, postural, isso mais a longo prazo, que são os efeitos crônicos, né? Então, tudo isso influencia no resultado que você vai ter, que você vai ter mesmo se vocês duas, por exemplo, Treinassem a fizerem mesma o coisa. mesmo treino. Então, vou fazer o mesmo planejamento de treino. Mas tudo isso que eu falei agora, isso impacta no resultado que cada uma vai ter de E maneira nos única. negócios são as mesmas coisas, A mesma né? coisa, A a mesma coisa. Sim. Cada pessoa ela tem o seu ritmo, cada pessoa ela tem a sua rotina e cada pessoa às vezes tem resultados diferentes. Sim. E a gente tem que Mas saber assim, respeitar. só tem que estar claro, muito claro. É a primeira coisa que eu falo, o que é importante pra você. Uhum. Aí você partindo disso, é que você terá os resultados. E principalmente muita paciência, né? Muito. Muito. Não era? Muita Exato, paciência. muita paciência. E a gente, infelizmente, precisa caminhar para o final do nosso bate-papo, que a hora passou assim, né? Eu ia perguntar, Passou que eu me perdi voando. totalmente. E a gente precisa caminhar para o final. Eu vou dar uma dica aqui, depois gostaria que, enquanto isso, vocês fossem pensando que tipo de dica vocês poderiam dar para as pessoas, para uma mensagem, né, para as pessoas que estão escutando vocês agora, de como unir tudo isso que vocês falaram até agora, carreira, vida profissional e exercício físico. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus amigos, falo, meu, tá sem ideia, tá sem criatividade, vai dar uma corridinha, faz uma atividade cardio de leve a moderado, que isso oxigena o cérebro e vai trazer muitas ideias e insights. Vários insights que a gente tem, às vezes, é correndo na esteira, por exemplo. Então, assim, a gente vê que o resultado na prática funciona. E o que vocês poderiam falar sobre isso, né? Assim, para as pessoas que estão escutando, que aliasse carreira, exercício físico, vida profissional, pessoal e tudo mais, para a gente caminhar para o final. A gente, né, tem que combinar, né? Quem vai? A Andresa é mais profissional, ela é inspiradora. Eu acho que uma coisa que eu me importo muito e é o legado que eu quero deixar. Qual é o legado que eu quero deixar? Se de repente eu partisse hoje, o que eu gostaria que as pessoas falassem de mim? Então, uma coisa que eu trago muito essa reflexão para as pessoas, né? Eu gostaria que as pessoas falassem de mim que eu sou uma pessoa que eu consigo superar obstáculos, que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa assim, assado. E eu acho que quando a gente consegue, né? Então, que eu sou uma pessoa saudável, quando a gente consegue refletir sobre o que eu gostaria que falassem sobre mim, né? Se eu não tivesse aqui, qual é o legado que eu quero deixar?
Eu acho que o legado da atividade física, do cuidar da saúde, do se importar, né, comigo, é uma coisa que a gente precisa parar e precisa refletir. Né? Então imagina só, nossa, olha que legal, trabalhou a vida inteira, meu Deus, mas se matou de trabalhar. Tipo, acabou a vida, o que vale a pena? Então eu acho que a gente tem que entender o que é que eu quero para minha vida e qual é a mensagem que eu quero passar. Quando eu entendo isso, eu começo a ter uma rotina muito mais intencional. Eu começo a viver com intencionalidade em todos os aspectos, seja nos negócios, seja tratando da saúde, seja na vida pessoal. Eu acho que a intencionalidade, ela nos traz muito mais, nos torna seres humanos melhores. Para mim, a mensagem que eu encaro isso como muito estilo de vida mesmo. Uau, que Legal. profundo. Ela é profunda, né? Eu gosto da Andressa. Difícil falar depois dela, né? Ixi, difícil. Então, encerramos por aqui. Vamos pra frente. Ah, mentira! Que a Rosângela tem muita coisa para Você falar. supera desafios. Olha lá, Tudo a bem, Dani Nick, que já Dani iremos. pediu. Quer Eu falar? tenho uma que eu carrego muito, eu amo isso, que eu ouvi de um professor e ele fala assim, né? Que é viver bem o presente, mas zelar pelo futuro. E isso você faz nos negócios, em tudo, porque olha só, viver bem o presente. Então, o que eu estou fazendo com o meu presente agora? De que forma que eu estou cuidando da minha saúde, da minha família, dos meus filhos, dos meus negócios? De que forma? Mas aí eu tenho que pensar, zelar pelo futuro. Gente, o futuro é amanhã, tá? Só para ficar claro. Então, o que eu estou fazendo, né? Então, é plantar o hoje para colher amanhã também. Em termos de... E quando você fala de deixar o legado, é esse também, que assim, você pode ter performance, sim, mas além da performance é ter esse sentimento de estar bem, sabe? De ser uma pessoa bacana, de fazer o bem pro próximo. O que você não quer pra você, você não faça pro seu amiguinho, né? E assim, e o que tem a ver que é essa mensagem para dar o primeiro passo? Cuide de você, sabe? Olha pra você agora. Ok, você não pode pagar uma academia, você não tem tempo, porque seu filho é pequeno, coloca ele no carrinho, vai dar uma volta de quarteirão, faz os 15 minutinhos, 20 minutinhos, que o Aaron falou bem, sabe? Começa, não pode todos os dias, faz um dia sim, um dia não, faz 3 vezes na semana, só dê o primeiro passo para você melhorar. Aí você vai ter esse momento com o seu filho, né? Porque às vezes é só naquela correria, não tem esse momento. Então, assim, hoje já não é mais desculpa, eu não tenho dinheiro para pagar. Porque hoje a gente tem na nossa cidade mesmo, nós temos vários lugares que tem para corrida, para atividade, tem danças, né? Muita coisa bacana. Então, assim, só que assim, você tem que querer. O famoso tá afim, né? Tá afim. Só que você tem que estar afim de sair desse lugar. Eu sou uma pessoa muito tô afim, eu tô afim de tudo. Chegou em mim, vamos. Por quê? Porque a nossa vida passa muito rápido, gente. Então, hoje nós estamos aqui, eu não sei o dia de amanhã. E aí, o que você está fazendo com esse hoje? Aí você vai levando, daqui a pouco se enfia um monte de remédio. É remédio para pressão, é remédio para diabetes, é remédio para depressão. E tudo isso pode ser melhorado só de você dar esse primeiro passo, que é dar uma volta no quarteirão da sua casa, não é? Então, é isso que eu prego. Que legal. Que legal, quantas reflexões, super intenso aqui com Ai, vocês. a gente é intensa, né, Andresa? A gente gosta A gente é com profundidade. Muito legal. Eu sabia que não seria diferente disso, porque estamos aqui com 2 pessoas incríveis, profissionais excelentes e que a gente tem a honra, o prazer de poder conviver com vocês, de poder chamar de amigas, de clientes e de nossas parceiras profissionais também.
Então é uma honra, mais uma vez, agradecemos pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço vocês, assim, como professores, né? Antes de vocês serem meus parceiros de negócio, meus amigos, vocês são meus professores. A Raquel, como a minha grande inspiração, bodybuilder, o Eron, sensacional. O Eron me ajudou a fazer minha meia maratona, que foi meu sonho sempre, né? Você me quebrava, não conseguia. O Eron olhou pra mim, você vai conseguir. E eu consegui, foi lindo ter feito minha primeira maratona. Eu falei que antes dos 50 eu quero fazer a maratona e eu vou conseguir. Eu tenho certeza. E aí agradecer vocês dois como grandes professores, assim, sensacional ter vocês, né? Eu como quero inspiração. agradecer mais uma vez pelo convite. E pelo convite de estar ao lado da Rosângela, né? Andresa, Eu acho que maravilhosa. quando você falou, tipo, vai dividir com a Rosângela, eu falei, na hora. Muito obrigada mesmo. E obrigada por vocês terem feito esse canal. Porque essa mensagem, ela vai perpetuar por anos e anos e anos, e ela vai alcançar lugares inimagináveis. Então, assim, muito obrigada por esse espaço, por esse canal e pela mensagem que vocês têm deixado cada episódio. Porque antes de falar de negócio, vocês estão falando do bem mais precioso, que é a nossa saúde, né? Porque a gente pode vir aqui dar várias fórmulas maravilhosas, mas se você não estiver bem com você, Nada adianta. nada vai adiantar. Então, parabéns. Legal. Muito obrigado, meninas. A gente agradece muito. Foi sensacional esse bate-papo. Tenho certeza que foi transformador para todo mundo que assistiu, assim como também é para a gente escutar vocês. E agradeço mais uma vez aí os nossos parceiros, né? A Cook, a Petville e a VIP Store. E é isso aí. Renato falou 10 vezes pra mim. Interna, gente. Não fala, é isso aí. Mas Assistam os outros episódios pra vocês saberem. vamos colocar um desafio aqui. Vamos colocar um desafio que surgiu agora aqui, ó. Comenta. Se você contar quantos isso aí o Eron falou no episódio anterior, você colocando no comentário desse episódio, você ganha uma caneca da VIP Store. Ou vem fazer uma aula comigo e a Andresa, né? De Isso, cross. verdade, Olha lá, verdade. pronto, ó. Verdade. Vem Vamos com as fazer uma consultoras. aula. Aí Verdade. você escolhe se você quer uma caneca Ou ou se você quer Fazer uma aula de cross. Tem que ter um combo. Exatamente. Tem que ter um combo. E a Nick tá falando... Tá falando tchau. E a Nick tá falando tchau Tchau. também, que a nossa mascote aqui já comeu 2 orelhas. Hoje ela tá com a tocha aqui, quer atenção, quer carinho, quer dormir, quer tudo. Mas esse é o nosso universo, esse é o nosso podcast, esse é o nosso YouCast, podcast oficial da Unique. Então aproveita para compartilhar esse episódio e todos os anteriores também com as pessoas que você conhece, com aquelas que já cuidam da saúde, aquelas que ainda estão pensando, aquelas que você sabe que precisa, mas não quer ouvir falar. Então ofereça essa experiência de uma maneira diferente que ela pode ter através do canal do YouTube e tem no Spotify também. Lembra de você seguir, de você curtir, de você comentar para que você seja sempre notificado também para os próximos episódios. É isso aí. É isso aí. Não foi eu e nem ele Pode que falou isso contar aí. mais um aí. Mais um. Isso aí. Bom, gente, finalizamos por aqui e até o próximo episódio do YouCast, se Deus quiser. Até o próximo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Fala, Nick. Agora late, Nick. Não tô com nada na mão, Nick. Misericórdia.